Nesta noite, 18 de março de 2026, na presença de Jesus Cristo e da Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador, vou compartilhar para vocês a parte 31 de 41 da carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, na parte 2, verso 2, do seguinte tema: o plano de Deus para o seu povo. Abram suas Bíblias, Romanos, capítulo 11, versículos 16 a 33. Romanos 11, 16 a 33, o plano de Deus para o seu povo. Farei uma exposição teológica agora. Peço atenção a lições destacadas pelo apóstolo Paulo sobre o plano de Deus para o seu povo. Ouça a exposição teológica: a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios. Romanos, capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão os ramos. O apóstolo Paulo usa a imagem de uma oliveira para nos lembrar que a santidade concedida por Deus não é algo reservado apenas para um grupo específico, mas se estende ao conjunto do povo que participa da aliança. Quando as primícias são santas, a massa o é. Quando a raiz é santa, os ramos também o são. Romanos 11, 16 aponta para a continuidade da promessa de Deus com Israel e para a inclusão dos gentios pela graça de Deus, tudo dentro de uma lógica da dependência da cruz, não do mérito humano. Ouça agora Romanos 11, 17 a 20. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e tornaste participante da raiz, da ceifa da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11, 18. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11, 17 a 20. Em resumo, a ideia central aqui é a fidelidade de Deus à sua aliança. A santidade do começo, primícias e raiz, sustenta a santidade de todo o povo. Isso chama a humildade, pois a nossa relação com Deus não depende do mérito próprio, mas da graça de Deus, que mantém a aliança espiritual. O apóstolo Paulo
passa a usar agora duas metáforas, uma da culinária, outra da fruticultura. A primeira trata das primícias em Romanos 11:16. Com isso, o apóstolo Paulo quer dizer que assim como o primeiro fruto, a saber, Abraão é santo a Deus, assim são santos seus descendentes. Todos os descendentes de Abraão, apesar de sua falta de fé e santidade pessoal, encontram-se ainda de forma especial consagrados a Deus. O Senhor ainda os considera como seus. Obviamente, preste atenção, a palavra agios, santos, neste contexto teológico, não significa moralmente puro, mas é usada agios, santo, para descrever a separação especial dos judeus do mundo para servir somente a Deus. A segunda metáfora refere-se à oliveira. A raiz é Abraão, Isaac e Jacó. Os ramos naturais são todos os descendentes de Abraão e Jacó. Os ramos naturais que têm permanecido na árvore são essa pequena parte de Israel, o remanescente que tem crido no Cristo, o Filho do Deus vivo. Os ramos naturais, prestem bastante atenção, os ramos naturais que foram quebrados são a maioria de Israel que rechaçou o Evangelium, o Evangelho do Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, os ramos silvestres que foram enxertados no grego egkretizo, são gentios que receberam a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. A oliveira, em sua totalidade, Romanos 11:17-20, é a igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo, composta por crentes, tanto judeus quanto gentios. Então, continue ouvindo o decreto da palavra inspirada, revelada e profética do Cristo, o Filho do Deus vivo. Romanos 11:20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Humildade diante da graça. Não nos vangloriamos por pertencer a uma linha espiritual, mas reconhecemos que nossa santidade vem da raiz da promessa e da graça de Deus. Permanecer na fé como ramos, nossa vida espiritual depende da conexão contínua com a raiz. Então, cultivemos a fé no Cristo, o Filho do Deus vivo, o fruto do Espírito Santo. Consegue entender isso? Em Cristo? Espero que sim. O apóstolo Paulo especificamente adverte os gentios contra o orgulho. Os ramos silvestres, os gentios crentes, não devem jactar-se, orgulhar-se por terem sido enxertados, nem se gloriar
contra os ramos que foram quebrados, uma vez que não são eles que sustentam a raiz, mas a raiz é o que sustenta. Romanos 11, 18 e 19. O apóstolo Paulo diz que os ramos naturais, os judeus, foram arrancados pela incredulidade e os ramos silvestres, os gentios, foram enxertados mediante a fé no Cristo, o Filho do Deus vivo, sem mérito algum. Por isso, prestem bastante atenção. Por isso, não há espaço para soberba, orgulho, mas motivos para temer, para o temor. Ouça o decreto apostólico, Romanos 11, 20. Não tem soberbeças, não fique orgulhoso, mas teme. O apóstolo Paulo exorta os gentios a baixar a bola da soberba, conclamando-os a meditar na severidade e bondade de Deus. Em relação aos judeus, que como ramos naturais que foram quebrados, severidade. No grego, apotomia. Mas, em relação aos gentios, ramos silvestres que foram enxertados na oliveira, no grego, elaia, a bondade. Ouça o decreto da palavra revelada, inspirada de Deus em Romanos 11, 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade foram os judeus, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Romanos 11, 22. Consegue entender isso? Os cristãos gentios não se devem render à tentação de desdenhar dos judeus. Não fosse a graça de Deus que os enxertou na videira e os fez concidadão dos santos, em Efésios 2,19, eles teriam permanecido para sempre sem vida e sem frutos. O apóstolo Paulo, de modo algum, traz a ideia de que a tendência dos gentios em crer os tornaria a peça central do tabuleiro, como se ocupassem o lugar de Israel no coração de Deus. Preste atenção. Deus não deixou de amar a Israel ao vocacionar e chamar os gentios. Seu amor refluirá sobre o povo eleito, pois não é parcial nem exclusivo, mas generoso e inclusivo. Consegue entender isso? Você está ouvindo o plano de Deus para o seu povo. Estou fazendo uma exposição teológica. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o plano de Deus para o seu povo. Acompanhe e ouça com atenção a restauração de Israel. Um milagre da graça de Deus. Romanos 11, 23 e 24. Eles também, se não permanecerem
na incredulidade serão enxertados, pois Deus é poderoso, no grego dynatos, para os enxertar de novo. Romanos 11, 24. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ouça, se o povo de Israel deixar sua incredulidade, voltará a ser enxertado na oliveira. Sua queda não é completa nem final. Chama a sua atenção a essa verdade. Você gostaria de ouvir mais sobre o plano de Deus para o seu povo? Aqueles que se arrependem e creem no Cristo, o Filho do Deus vivo, são reenxertados na oliveira, ou seja, passam a fazer parte da igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo ilustra esse fato mostrando que se Deus já havia feito um milagre maior, antinatural, enxertando ramos silvestres de uma oliveira brava, uma oliveira verdadeira, quanto mais fará o enxerto da volta dos ramos naturais. Consegue entender isso? A restauração de Israel é um processo mais fácil que o chamado dos gentios. A maioria dos endurecidos, a parte de Israel que tem sido quebrada, não está totalmente nem finalmente perdida em sua incredulidade. Eles ainda não cruzaram a linha da qual é impossível retroceder. Ainda podem chegar para eles o dia da salvação da alma, o tempo oportuno de fazerem parte da igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Romanos 11, 23, o apóstolo Paulo diz que é possível para a parte quebrada de Israel ser restaurada a igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Romanos 11, 24, Paulo declara que é muito provável que isso aconteça. Foi obra extrema da graça de Deus que os gentios pagãos tivessem vindo ao Cristo, o Filho do Deus vivo, de todas as partes do mundo. Quanto mais fácil, pois será pela graça de Deus fazer que a maioria de Israel se volte à fé genuína de seus pais e aceite o Cristo, o Filho do Deus vivo, prometido pelos profetas, entregando-se a Ele pela fé verdadeira, como seu Redentor, Senhor, Messias, nascido da descendência de Davi. O apóstolo Paulo reconhece uma única oliveira cultivada para judeus e gentios. A salvação é a mesma, obtida sob a base da expiação do Cristo, o Filho do Deus vivo, pela graça na cruz do Calvário, pela fé. Agora, preste atenção. O maior problema da igreja moderna
é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o plano de Deus para o seu povo. Acompanhe e ouça com atenção. Deus salvará o seu povo. Romanos 11:25. Diz Paulo: porque não quero, irmãos, adelphos, que ignoreis este mysterium, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Romanos 11:25. Quer saber de que mistério, no grego mysterium, o apóstolo Paulo está falando? Não se trata de um mysterium no sentido pagão, de uma doutrina esotérica conhecida apenas pelos iniciados, mas no sentido cristão, é uma doutrina que requer revelação divina para que seja conhecida. Mistério ou mysterium é algo que estava previamente escondido, mas que agora é revelado. Você está gostando de ouvir a voz da palavra inspirada e revelada de Deus. O apóstolo Paulo percebeu certo método no modo de Deus trabalhar com judeus e gentios. A queda de Israel havia conduzido os gentios à salvação da alma, e a salvação dos gentios havia levado os judeus ao ciúme. Esta interdependência da salvação dos gentios e judeus é o mysterium a que o apóstolo Paulo se refere. Um mysterium que estava sendo agora revelado. Apocalipse. Esse mysterium é uma verdade oculta que foi revelada ao apóstolo Paulo, mostrando que a fé para a salvação no Cristo, o Filho do Deus vivo, foi dada a judeus e gentios, a fim de que ambos formassem um só corpo no Cristo, o Filho do Deus vivo, que é a igreja, o mysterium. Consegue entender isso? Encontramos outros mistérios, no plural misteria, na palavra revelada, inspirada e profética de Deus, como a encarnação de Jesus Cristo. Ouça o decreto apostólico em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, ángelos, pregado querusson entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Encontramos outros mistérios, ou misteria no plural, na palavra revelada, inspirada e profética de Deus. A igreja, a eclésia do Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça o decreto. Efésios 3, versículo 3, 4, 5 e 8. Efésios 3, 3. Pois, segundo uma revelação apocalipse,
me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, Efésios 3:4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora, Efésios 3:5, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado Apocalipse aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora, Efésios 3:6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, agora Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você está gostando de ouvir. Mais uma vez, encontramos outros mistérios na palavra revelada, inspirada e profética de Deus. A morada do Cristo, o Filho do Deus vivo, no crente. Ouça o decreto apostólico em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Encontramos outros mistérios na palavra revelada, inspirada e profética de Deus. A igreja, a eclésia, como noiva do Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça o decreto apostólico, Efésios 5:32. Grande, megas, é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, a eclésia. Gostou do resultado? Estou fazendo uma exposição teológica apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o plano de Deus para o seu povo. Acompanhe e ouça com atenção. Quer saber, irmã, irmão, o que significa esse endurecimento em parte a Israel? Romanos 11:25. Porque quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O apóstolo Paulo já havia mencionado esse endurecimento parcial de Israel em Romanos 11:7. Vimos que é Deus quem endurece, Romanos 9:18, mas esse endurecimento é apenas um juízo divino ao endurecimento do homem. Preste bastante atenção para aprender e praticar. Aos insensíveis, Deus endurece, entregando-os ao seu próprio estado. Era com o véu que permanecia sobre sua mente e coração. Agora, o apóstolo Paulo diz que
esse endurecimento não é total, mas parcial. Não é final, mas temporário. Quer ouvir mais? Acompanhe e ouça com atenção. Quer saber, irmão, irmã, o que significa a plenitude dos gentios? Em Romanos 11, 25, a palavra grega plenitude, pleroma, nesse texto precisa ser entendida em termos escatológicos. O número total dos gentios a quem Deus pretende salvar. Quando o número total dos gentios for juntado, será o fim da era. Essa reunião da plenitude pleroma dos gentios, em Romanos 11, 25, não acontece apenas no fim dos tempos, mas aparece em todos os períodos da história da Igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabia, irmão? A palavra grega pleroma, plenitude, traz a ideia de um número completo. Assim, o apóstolo Paulo estaria dizendo que o endurecimento em parte a Israel durará até que o número completo dos gentios eleitos seja congregado no rebanho de Deus, o que se dará na parousia, a segunda vinda em glória, o regresso do Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabia, segundo a tradição bíblica e o ensino cristão, Cristos, o Filho do Deus vivo, virá buscar a sua igreja de forma pessoal, visível, audível e gloriosa. Esse evento é frequentemente descrito como o arrebatamento, onde os cristãos verdadeiros serão unidos a Cristo nos céus. Os principais aspectos dessa vinda incluem forma da vinda, visível e gloriosa. Cristos, o Filho do Deus vivo, não virá em segredo, mas com grande poder e glória. Audível. A Bíblia menciona que Cristo, o Filho do Deus vivo, virá com um grande gancor de trombeta e a voz do arcanjo, repentina. O retorno do Cristo, o Filho do Deus vivo, será inesperado, como um ladrão da noite, exigindo que os cristãos estejam sempre vigilantes, segundo o processo do arrebatamento. De acordo com passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o processo ocorrerá em etapas simultâneas. Ressurreição dos justos. Primeiro, os cristãos verdadeiros que morreram pela fé, crendo no Cristo, o Filho do Deus vivo, ressuscitarão. Agora, a transformação de vivos. Em seguida, os cristãos que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, junto com ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Cristo, o Filho do Deus vivo, nos ares. Encontro nos ares. A igreja encontrará o seu noivo nos ares. E não vai precisar de asas e nem de avião. É pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus.
quer saber o que vai acontecer com a igreja? Cristo, o Filho do Deus vivo, levará os seus para as moradas na casa do Pai. Participação. Os salvos estarão com Cristo, o Filho do Deus vivo, e ainda mais participarão do julgamento dos incrédulos e reinarão com Cristo. Consolação para os cristãos verdadeiros. Esse evento é visto como a bendita esperança, o momento da libertação final do pecado e da morte. Você gostaria de ouvir mais sobre o plano de Deus para o seu povo? Romanos 11, 25. A plenitude dos gentios, em Romanos 11, 25, preste atenção, é o número total de eleitos dentre os gentios. Quer saber quando será salvo o último dos gentios? A plenitude dos gentios indica que o momento em que os gentios forem plenificados de algo, o endurecimento de Israel, em parte, continuará até que os gentios alcancem a mais alta medida das bênçãos espirituais que há no Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, a plenitude dos gentios quer dizer o tempo em que as nações gentílicas possuirão a glória e o poder do Evangelho em uma medida que não haviam previamente alcançado na história do mundo e que não seria exercida no futuro. Será durante esse período em que os gentios desfrutarão a plenitude das bênçãos espirituais, que os judeus, como povo, se voltarão ao Cristo, o Filho do Deus vivo, em arrependimento e fé. Consegue entender isso? Acompanhe e ouça com atenção. Quer saber o que o apóstolo Paulo quer dizer quando afirma que todo o Israel será salvo? Em Romanos 11, 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, Jeomai, e ele apartará de Jacó as impiedades. Agora, Romanos 11, 27, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quer saber de que Israel o apóstolo Paulo está falando? Que todo o Israel será salvo. Paulo se refere ao Israel espiritual, ou seja, a igreja composta de judeus e gentios. Em Romanos, Israel significa o Israel étnico ou nacional, em contraposição às nações gentílicas. Portanto, dificilmente poderíamos assumir um significado diferente em Romanos 11, 26. E John Stott é meridianamente claro ao dizer que todo Israel que será salvo deve significar a grande massa do povo judeu, englobando a maioria previamente endurecida e a minoria que crê, não literalmente todo e cada um dos israelitas. Assim, Paulo aludia a uma época futura,
quando chegará o fim, o endurecimento de Israel. É bem verdade que a relação entre a salvação de Israel e a entrada da plenitude dos gentios não é indicada em termos de que estabeleceriam estrita dependência cronológica. Não escreveu Paulo kaitot mas, e assim todo o Israel será salvo. Paulo usou a palavra grega, auton, que descreve não uma sucessão temporal, mas uma maneira que significa assim, 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 desse modo, desse modo, desse modo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Consegue entender isso? Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o plano de Deus para o seu povo. Acompanhe e ouça com atenção. Quer saber, irmão e irmã, o que o apóstolo Paulo quer dizer ao afirmar que os judeus são inimigos do evangelho mais amados pela eleição? Romanos 11, 28. Quanto ao evangelho, evangelion, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Aqui há uma grande antítese. Eles são inimigos e eles são amados. Os judeus são ao mesmo tempo objetos do amor e objeto da ira de Deus. A exclusão de Israel não é definitiva e a sua eventual restauração é garantida. Acompanhe e ouça com atenção. Quer saber o que o apóstolo Paulo quer dizer com dons e vocação de Deus irrevogáveis? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O fundamento da certeza do apóstolo Paulo está no fato de que os judeus ainda serem amados por Deus, se bem que sob a ira por causa da incredulidade e oposição ao evangelho de Jesus, a salvação desses judeus outrora endurecidos só pode acontecer por causa da fidelidade, firmeza e fidedignidade de Deus, aliança e a sua eleição. É certamente a vocação interior que pertence somente os eleitos. Acompanhe e ouça com atenção. Quer saber o que significa o fato de Deus encerrar todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos? Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Prestem bastante atenção. A desobediência é comparada a um calabouço na qual Deus teria encerrado todos os seres humanos a fim de que eles não tenham possibilidade alguma de escape, a não ser que a misericórdia de Deus os liberte. O apóstolo Paulo não ensina o universalismo em Romanos 11:32, pois isto entraria em contradição com tudo que já ensinou em sua epístola aos Romanos. Paulo não se refere a todos os homens, ou simplesmente todos, mas usa a expressão grega, paz, ou
todos pantas, que significa os todos, os todos. E essa expressão, neste contexto, refere-se a dois grupos específicos que são constatados no decorrer do capítulo 11, 28 e 31, isto é, eles e vocês, os judeus e gentios. Uma das grandes teses do apóstolo Paulo em Romanos é provar que não há distinção entre judeus e gentios no que concerne ao pecado, quer a salvação. Agora, Paulo diz que assim como eles, judeus e gentios, participaram da mesma prisão em virtude da sua desobediência, estarão juntos ao desfrutar a liberdade da misericórdia de Deus. Essa misericórdia é sobre todos, sem distinção, mas não para com todos, sem exceção. Além disso, Paulo já predisse a plenitude futura, tanto para Israel como para os gentios. Você sabia? Prestem bastante atenção. Somente quando essas duas plenitudes se fundirem em uma só, é que se realizará a nova humanidade constituída de um número incontável, redimidos, a grande multidão multinacional que ninguém jamais poderá contar. Ouça o decreto de Cristo, o Filho do Deus vivo, Apocalipse 7:9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Acompanhe agora e ouça com atenção. Deus é exaltado por seu plano vitorioso. A doxologia em Romanos 11, 33 a 36, não arremata apenas os capítulos 9 a 11, conclui toda a argumentação dos capítulos 1 a 11. Vou compartilhar alguns sentidos teológicos. Preste atenção. Primeiro sentido teológico: a teologia precisa transformar-se em doxologia. Paulo passa da teologia para a doxologia, da doutrina para o louvor, em Romanos 11, 33 a 36. Agora, você não deve separar a teologia, a sua crença em Deus, da doxologia, seu culto a Deus. Você precisa se acautelar tanto de uma teologia sem devoção, como de uma teologia, de uma devoção sem teologia. Então, preste aqui atenção. A palavra teologia são duas palavras, teos e logia, estudo de Deus. Você sabia? Teologia cristã é apenas uma tentativa de entender Deus como revelado na Bíblia. Nenhuma teologia vai completamente explicar a Deus e seus caminhos, porque Deus é infinitamente e eternamente maior do que somos. Portanto, qualquer tentativa de descrevê-lo por completo vai falhar. Romanos 11, 33 a 36. No entanto, Deus quer que o conheçamos
o mais possível, e teologia é a arte ou ciência de conhecer e entender o que podemos sobre Deus de uma forma organizada e compreensível. Muitas pessoas, irmãs e irmãos, tentam evitar teologia porque acreditam que teologia traz discórdia. No entanto, quando compreendida de forma adequada, a teologia une as pessoas. Teologia é organizar os ensinos da palavra de Deus de forma compreensível. Teologia bíblica. Bíblica é teologia. É uma coisa boa. Teologia bíblica é os ensinos da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz Paulo em Romanos 11, 33. Ó profundidade, grego batos, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Acompanhe e ouça com atenção. Segundo sentido teológico, as coisas profundas de Deus devem levar-nos à adoração e não à frívola especulação. Como um viajante que atinge o pico de íngreme escalada, Paulo se volta e contempla. As profundezas estão a seus pés, iluminada de ondas de luz em toda a extensão. Seus olhos divisam um horizonte imenso. Preste atenção. Antes de descrever as implicações práticas do Evangelho do Cristo, o Filho do Deus vivo, Paulo se prostra diante de Deus em adoração. A teologia se torna em poesia e a busca da mente se transforma em adoração de coração. Acompanhe e ouça com atenção. O estudo da teologia precisa nos levar à compreensão de que Deus não pode ser domesticado nem plenamente compreendido por nossa mente finita. E Paulo destaca preciosas verdades. Primeira, a profundidade da riqueza de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Romanos 11, 33. Paulo já havia falado sobre a riqueza de Deus. A ideia predominante é que a salvação é uma dádiva de Deus que enriquece imensamente aqueles a quem é concedida. Somos ricos pela graça de Cristo Jesus. Preste bastante atenção. Conclusão. Acompanhe e ouça com atenção. Conclusão. A absoluta independência de Deus. Romanos 11, 34, 35. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Preste atenção. A mente do Senhor não pode ser exaurida pela mente finita dos homens. Não podemos tornar Deus mais sábio com nossos conselhos. Deus não depende de suas criaturas, nós que dependemos de Deus para nos ensinar e salvar. Ouça, o estudo da doutrina bíblica precisa levar-nos à completa rendição a Deus. Versículo 36 de Romanos 11. Porque dele,
e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora, ouça com atenção. O dever de ficar quieto ou quieta diante de Deus, debaixo das mercês de sua providência. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Isso implica que precisamos manter quietude de palavras, nos resignando de falar ou reclamar contra os desígnios da providência, não obscurecendo a razão com palavras de ignorância, nem usando a linguagem pomposa da vaidade. Precisamos manter a calma em nossas ações, em nossa conduta, de modo que não contrariamos a Deus e seus desígnios. Em relação à disposição interior dos nossos corações, cultivemos a calma e uma serena submissão à vontade soberana de Deus. Preste atenção. Todas as coisas são de Deus e todos são sustentados por Ele e se afundariam em ruína em um instante se Deus não a sustentasse. Ouça o decreto. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Ouça o decreto em Colossenses 1, 16, 17. Colossenses 1, 16, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, 16, agora 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Preste atenção. Toda a humanidade é de Deus. Suas vidas, seus talentos, seu ser. Ouça o decreto em Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Diz Deus: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Nem os eminentes, nem ricos, nem sábios podem impedir ou torcer a vontade de Deus. Ele, Deus, despede decepcionados os doutos e não presta homenagem aos aristocratas, nem concede privilégios aos ricos sobre os pobres. Existem muitos subterfúgios no coração humano, porém, o conselho do Senhor e os pensamentos do seu coração permanecem através de gerações. Preste atenção. Quando Deus concede paz, quem pode causar problemas? Repetir. Quando Deus concede paz, quem pode causar problemas? E se Deus esconde o rosto, quem pode contemplá-lo? O que Deus derruba não pode ser reconstruído. E é o que silencia, assim permanece. Quando Deus se propõe a algo, quem o impedirá? E quando Deus estende sua mão, quem o fará recolhê-la? Não há, portanto, uma maneira de impedir que Deus seja soberano, nem que haja como tal. Deus
tem as chaves da morte e do inferno, e abre, e não há quem feche, fecha, não há quem abra. Isso pode nos fazer ver a loucura, a insensatez, a demência que nos opomos aos soberanos desígnios de Deus. E como sábios são aqueles que quietamente aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que quietamente e de bom ânimo e cheio de entusiasmo se submetem à sua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Gostou do resultado, do plano de Deus para o seu povo? Que o Espírito Santo complete essa pregação em vossas mentes e corações, aqui e agora,